Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila, sou graduada em Letras e estou aqui hoje para ter um bate-papo com vocês sobre língua portuguesa e redação, Enem 2021. Sabemos que esse foi um ano desafiador para todos nós, mas venho já no início parabenizar vocês pela dedicação, porque eu sei o quanto foi difícil para vocês estarem passando por esse ano de pandemia, né, devido ao vírus Covid-19, e estar em meio a tantos problemas, a tantas questões emocionais, tantas dificuldades, né, ligadas a essa questão de tudo que nós vivemos em 2020, continuamos vivendo em 2021, e mesmo assim vocês não desistiram. Vocês vão estar fazendo essa avaliação, vão estar fazendo essa prova. Eu tenho certeza que estão preparados. Trago hoje dicas importantes para vocês de língua portuguesa e redação e espero estar ajudando, auxiliando vocês. E desde já eu desejo uma excelente avaliação para vocês, ok? Então vamos lá? Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Alguém se identifica com alguma dessas imagens? Eu acredito que sim. Primeiramente, todos nós estamos nesse processo, né, do cuidado, do conviver, de certa forma, com o vírus, de utilizar máscara. E vocês ainda têm a questão de estar às vésperas do Enem, muitas vezes estressados, ansiosos, tensos, né, nervosos, muitas vezes acham, eu tô ficando louco, mas não. Isso é normal, né, em qualquer processo, em qualquer circunstância que sejam ligadas a algo que você será avaliado, que o outro estará te avaliando, mas eu sei que esse ano é um pouco mais complicado. Então, por isso eu digo que vocês já são vencedores, por estar enfrentando esse processo e não terem desistido dessa avaliação, que é algo que realmente é muito importante, é um momento na vida de vocês decisivo, né? Essa avaliação. Então, eu venho trazer aqui essa imagem porque eu imagino que muitos estão se sentindo assim, né? Estudar para o Enem em tempos de pandemia, né? Como que foi esse processo? Eu sei que muitas vezes não foi fácil, foi preciso muito mais dedicação, foi preciso muito mais empenho do que nos anos anteriores. Então, vocês merecem palmas, todas as palmas, e eu tenho certeza que a prova está chegando e vocês vão conseguir. Vamos lá, pensamento positivo. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Então, o que é, primeiramente, a tão temida redação? Muitos falam, o meu problema é a redação. Quando chega a redação, parece que o mundo se fecha para mim. Então, redação é tudo aquilo que se escreve. Mas antes de escrever, eu tenho que pensar, eu tenho que organizar as minhas ideias, pensar a partir de que tema que eu vou escrever. Então, redação é tudo aquilo que eu escrevo. Então, muitas vezes eu escrevo várias redações durante o dia, né? Vários parágrafos durante o dia. Eu apenas não passei para o papel, mas eu escrevi várias redações. Eu apenas não organizei ainda e ainda não passei para o papel. Então, a tipologia textual é aquela que estuda todos os diversos gêneros da redação. Então, a gente tem a redação, que é tudo aquilo que eu escrevo, e a tipologia textual, o tipo, né, já fala de tudo aquilo que eu estudo e todos os diversos gêneros da redação. Então, vamos ver agora, vamos trazer melhor para vocês, explicar melhor para vocês essa questão da tipologia e a questão mesmo da escrita. Antes da gente trazer essa questão da redação, da estrutura, eu trago a seguinte pergunta para vocês. Por que os processos seletivos
para ingresso acadêmico, dão ênfase para a redação. Por que a redação ela acaba sendo decisiva? Né? Muitas vezes alguém fala assim, se ele não foi bem na redação, ele já está fora. Então, por que isso acontece? Eu acho muito importante vocês saberem isso. Primeiro, numa faculdade, numa universidade, tudo precisa ser fundamentado. Segundo, as academias, né, de ensino, por meio do texto escrito, eles avaliam a capacidade do candidato em elaborar hipóteses, construir e fundamentar. Então, tem esse processo, que no caso são teses, né? Parte fundamental para pesquisar e prosseguir no estudo superior. Então, para você ingressar, é isso que eles analisam: a sua elaboração de hipóteses, a sua construção e a sua fundamentação sobre esse tema. Então, é a partir daí que eles analisam se você pode entrar, se você está apto a entrar e prosseguir nesse mundo do estudo superior. Então, eu achei muito importante trazer isso para vocês saberem por quê que os processos seletivos dão tanta ênfase, tanta importância para a redação. Se falando propriamente, né, de redação e competências em relação ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, nós precisamos saber, eu acredito que vocês já sabem disso, mas é muito bom a gente relembrar que o Enem ele tem 5 competências com 5 níveis entre ausente, insuficiente e excelente. Então, a primeira competência é o uso da norma padrão da língua. Por quê? Você tem que usar o quê? A norma culta, a norma padrão. Segundo, compreender a proposta da redação e a aplicação de variadas áreas do conhecimento na produção, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, a gente já sabe que essa proposta vai vir nessa estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, essa segunda competência, ela faz essa análise. Compreende a proposta de redação e aplicação de variadas áreas do conhecimento na sua produção? Terceira competência, argumentação e organização. O candidato interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos de um ponto de vista. Quarta competência, demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção dessa argumentação. Quinta competência, que é a elaboração da proposta de solução para esse problema que foi apresentado, esse problema que foi abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Essa quinta competência traz algo muito importante que vocês precisam prestar bastante atenção nisso, nessa questão que é o respeito aos valores humanos e considerar a diversidade sociocultural. Lembrando que a avaliação, o modelo de avaliação do Enem, ela tem os 5 níveis, de 0 a 200, que vai 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Eu acredito que vocês, né, já tenham conhecimento disso, mas eu acho legal a gente rever essa questão das competências e dos níveis, né, como que isso é avaliado. Então, pensando nessa quinta competência, é muito bom a gente pensar no que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela diz que, no documento, fica explícito que todo ser humano deve ter condições para gozar de liberdade, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Para garantir isso, a declaração define uma série de direitos que todo ser humano deve ter obrigatoriamente. E quais são eles? Respeito, moradia, saúde, remuneração e lazer. Então, é muito importante, né, termos consciência disso e trazer isso também na nossa proposta, lembrar desses direitos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos em relação a todo cidadão brasileiro.
Então, é muito bom termos ciência disso, não esquecer disso, né? Pensar no que vamos escrever, como que a gente vai trazer, lembrar que é uma outra pessoa, são outras pessoas que estarão avaliando o nosso texto. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Quem são essas pessoas, né? Que vai estar analisando o meu texto, que vai estar me avaliando. Então, assim, é muito importante eu conseguir trazer na minha escrita para ele o meu pensamento, aquilo que eu quero defender, ok? Então, vamos lá. Se tratando da produção textual, então tá. A gente tem que pensar aqui, primeiramente, eu gosto muito de dar o exemplo do macro e do micro. O texto, ele é macro, ele é maior. O parágrafo, ele é micro, menor. Tá, então o que é um parágrafo? Porque para eu chegar à finalização do meu texto, a estrutura dele parte de parágrafos. Então, o que é um parágrafo? Parágrafo é uma unidade, então ele é menor. Ele se mantém, ou ele precisa manter relação entre ideias, que é aquilo que eu falei lá no início. Muitas vezes eu produzi vários parágrafos, vários textos no decorrer do meu dia, mas eu não escrevi. Mas se eu relaciono, eu organizo as minhas ideias, eu vou escrevendo, construindo parágrafos e depois eu finalizo, né, a estrutura de um texto que é maior, que é macro. Então, esse parágrafo, ele possui coerência e dá ênfase para as ideias mais importantes do assunto. E a tipologia, que nós também falamos lá no início. A tipologia, a narração, o que a narração trabalha? Ela trabalha fatos. A descrição trabalha objetos. E a dissertação, que será a proposta, né, da redação do Enem. O que a dissertação trabalha? Ela trabalha o pensamento. Então, uma estrutura dissertativa, ela tem início, desenvolvimento e conclusão, que está sendo aqui representado, né, pelas letras I, D e C. Eu inicio, eu desenvolvo e eu concluo o meu texto. E o parágrafo, ele também não tem uma estrutura? Tem o texto maior, que é a estrutura dissertativa, início, desenvolvimento e conclusão. Ele tem uma estrutura e o parágrafo, ele também tem uma estrutura, que é a ideia central, as ideias secundárias e conclusão. Então, é muito bom a gente saber que o texto macro e o texto micro, ele tem suas estruturas, né, que traz essas propostas, que é o início, desenvolvimento e conclusão, a ideia central, a ideia secundária e a conclusão, ok? Então, vamos lá. E dentro dessa proposta do Enem, do texto dissertativo, nós temos que saber que é um texto dissertativo argumentativo. Então, além de dissertar, de trabalhar questões de pensamento, ainda tem a questão da argumentação? Sim. Então, qual que é o conceito que é de argumentação? Argumentar, no caso, é mostrar ao leitor que eu estou com razão. Simplificando é isso, eu tenho que convencer o outro, convencer o leitor com o meu texto, daquilo que eu estou argumentando, daquilo que eu estou defendendo. E quem que é essa pessoa, esse leitor? Quem que é esse leitor que eu tenho que convencer? Aquele pessoal que estará lá, profissionais da educação, examinadores, avaliadores. Eu tenho que convencer eles através do meu texto dissertativo, argumentativo. Eu não estarei lá oralmente do lado deles para falar, aqui eu quis dizer isso, não, eu escrevi isso, mas quer dizer isso. Não, eu não estarei lá. Eles não estarão conosco nesse momento. Então, eu tenho que convencer através do quê? Da minha escrita, através da minha organização de pensamento. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. É convencimento, é argumentar. É através do meu pensamento eu vou argumentar e eu vou convencer o outro que eu estou com razão daquilo que eu venho
debater, que eu venho defender a partir da proposta da redação. Então, quais são os tipos comuns de evidência? Quais são as evidências que, a partir delas, eu vou convencer o leitor, eu vou convencer os avaliadores? Através de fatos, através de exemplos, através de ilustrações, através de dados estatísticos e testemunho, ok? Até aí tudo bem, pessoal? E essa é uma dica muito importante. Depois eu vou estar disponibilizando esse material também, vai ser enviado para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, ainda se tratando dessa questão da estrutura do texto, que a gente falou lá das iniciais das letrinhas, I, D e C. Então, a introdução do meu texto, a introdução do texto dissertativo e argumentativo, ela tem que trazer a apresentação do tema e a exposição do ponto de vista, que geralmente fica no primeiro parágrafo. O desenvolvimento, que é a argumentação, as causas, as consequências, os exemplos, as citações, ficam entre o segundo e terceiro parágrafo, né? No caso, seria 2 ou 3 parágrafos para esse desenvolvimento. E a conclusão, que é a proposta, a inclusão dos elementos, os agentes, as ações, os meios e efeitos, os detalhamentos, ficaria no último parágrafo. Uma dica importante: na conclusão do texto, não inserimos dados novos. Então, eu não posso estar lá finalizando o meu texto e trazer uma informação nova, trazer um dado novo para o meu texto, para aquilo que eu estou debatendo, aquilo que eu estou defendendo. Dados novos é até o desenvolvimento. Na conclusão, eu vou concluir. Eu vou incluir elementos, mas através dos agentes, ações, meios e efeitos. Eu vou detalhar e finalizar o meu texto. Então, na conclusão, eu não trago informações novas, ok? Então, vamos lá. Se tratando de redação e estilo. Quando falo em redação e estilo, trouxe um exemplo para ficar mais fácil a compreensão, para vocês entenderem melhor. Vamos supor que o tema, né, só uma suposição, que o tema seja violência contra a mulher. Então, lá na introdução, no primeiro parágrafo do meu texto, o que é importante eu fazer? Olha só, fazer um resgate histórico, vamos supor, da questão do cristianismo, um resgate histórico sobre a desvalorização da mulher, sobre essa sociedade patriarcal, as necessidades de mudança. Então, eu abordar tudo isso na introdução do meu texto, né? Fazer uma linha do tempo, fazer uma retomada histórica, isso é muito importante, enriquece muito o texto, iniciar a partir daí. Aí lá no próximo parágrafo, que a gente chama de argumento 1, eu já venho falando sobre a violência doméstica, sobre a Lei Maria da Penha, sobre mulheres que têm medo, mulheres que têm vergonha, mulheres que não denunciam por que isso acontece. No argumento 2, aí eu já trago a questão de como a mídia se comporta em relação a isso, como que a mídia se posiciona em relação a isso, a mulher é vista como um objeto sexual, como que está sendo a mulher no mercado de trabalho, a mulher que cuida do filho, a mulher que está dentro de casa. É muito importante a gente trazer isso já fechando esse desenvolvimento. Na conclusão, eu trago as necessidades de mudanças para tudo isso que nós relatamos, que nós trouxemos lá na introdução, no argumento 1, no argumento 2, punições mais rígidas, a questão, né, da conscientização, levar as pessoas a refletir para depois se conscientizar, e o papel de onde? Das escolas, da educação. Como que é que isso pode ser feito? Né? Como que pode ser trabalhado? Vocês veem que aqui, na conclusão, eu não trago nenhum dado novo. Eu já venho com propostas, né? Com as questões as necessidades de mudanças, punições mais rígidas, a questão da conscientização
e o papel das escolas nesse processo, na questão da educação. Então, aqui eu trouxe um esqueminha de como que poderia ser se o tema fosse violência contra a mulher. O que a gente poderia trazer no nosso texto? Então, assim, achei importante esse esqueminha, acho que pode estar auxiliando vocês, mas olha só, o que pode prejudicar o estilo, né? Essa estrutura do nosso texto. Quando eu trago afirmações sem sentido, ambiguidade no texto, ausência de algum termo, eu quero falar sobre o assunto, eu vou falar sobre a lei, mas eu não cito que é a Lei Maria da Penha. Então, faltou informações. Clichês e chavões, não é legal a gente trazer isso no nosso texto. Citações e informações falsas, do mesmo jeito que a gente fala da questão do plágio, que eu copio o texto, eu copio, né, o trabalho do outro, eu também não posso trazer citações falsas no meu texto. Eu tenho que trazer algo que eu tenho certeza, né, digressões. Eu escrevo e a pessoa não entende aquilo que eu estou falando, algo sem sentido, estrangeirismos, nada de trazer estrangeirismo no nosso texto. Fragmentação, translineação, impressão vocabular, modismo, gerundismo, a questão de termos que são só na questão da oralidade, quando eu estou conversando pessoalmente com a pessoa, trazer a questão lá da norma culta que a gente falou, da norma padrão, é muito importante. O texto ele tem que ser na norma padrão. Repetições, cuidar muito da repetições de termos, repetição de palavras no texto, rimas, a redação do Enem não é lugar de rimas e nem de escrita em versos. E também regionalismo. Como isso é muito importante, é muito rico, é uma questão cultural, mas aqui na redação, né, na prova do Enem, não. A gente aconselha a não trazer lá na produção textual, ok? E aqui eu trago para vocês um parágrafo de uma redação do Enem e eu trago ela numa versão que eu achei confusa. E eu acredito que vocês também vão achar confusa. Eu vou ler com vocês, tá bom? Tendo em vista a realidade supracitada, destaca-se a crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais, o que leva às modificações no espaço, como mostra Henry Lefebvre, pois, para o sociólogo, o meio urbano é a manifestação de conflitos, o que pode ser relacionado à evidente segregação socioespacial dos cinemas, representada pela concentração de salas de exibição em áreas nobres vinculada às desigualdades sociais e configurada pela elitização do acesso aos filmes em locais públicos em função do encarecimento dos serviços ao longo dos anos, o que faz com que uma grande parte dos brasileiros não tenham entretenimento e o aprendizado por meio das obras cinematográficas, como visto no início do século XX, pois se tornam inviáveis, restringindo o contato com novos ideais e inibindo a mobilização da sociedade em prol de seus valores. Ufa! Tá. Mas o que mesmo que esse parágrafo, que esse texto falou, o que eu entendi? Porque, assim, eu achei muito confuso, muito confuso. Aqui é um exemplo da questão da digressão, da questão do escreveu e eu não entendi nada. Então, aqui, para mim ficou muito confuso esse parágrafo. Eu sei que tem alguma coisa a ver aqui com filme, com cinema, mas eu ainda não consegui realmente compreender a ideia central do texto. E aí agora eu trago esse mesmo parágrafo, esse que faz parte do mesmo texto, o parágrafo original com alinhamento entre pontuação, os conectivos, as ideias. Ele foi retirado, né, da página Nota 1000 Enem, que foi de 2019, pela Eduarda Duarte, que escreveu. E foi um texto agora nessa organização que teve nota máxima.
E agora ele vem, né, organizado, existe esse alinhamento em pontuação, conectivos e ideias. Então, vamos lá. Tendo em vista a realidade supracitada, destaca-se a crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais, o que leva às modificações no espaço. Essa visão condiz com as ideias de Henri Lefebvre, uma vez que, para o sociólogo, o meio urbano é a manifestação de conflitos, o que pode ser relacionado à evidente segregação socioespacial dos cinemas. Nesse viés, a concentração de salas de exibição em áreas nobres está vinculada às desigualdades sociais e configura a elitização do acesso aos filmes em locais públicos em função do encarecimento dos serviços ao longo dos anos. Dessa forma, para uma grande parte dos brasileiros, o entretenimento e o aprendizado por meio das obras cinematográficas, como visto no início do século XX, se tornam inviáveis, restringindo o contato com novos ideais e inibindo a mobilização da sociedade em prol de seus valores. Agora sim, né, eu consegui compreender. Eu lembro que em 2019, quando logo que saiu, o tema da redação é filme, é cinema, né? E todo mundo foi aquele bochicho, eu não acredito que na redação do Enem um tema sobre cinema. Mas era algo maior, era algo que queria levar as pessoas à reflexão sobre a desigualdade social. E aqui a Eduarda conseguiu, né, trazer, conseguiu escreveu muito bem, conseguiu defender, conseguiu convencer, né, quem estava lendo, tanto que ela teve a nota máxima, e eu trago aqui para vocês, nota 1000 no Enem, né, que é essa página, e eu trouxe como exemplo esse parágrafo do texto da Eduarda, sem a pontuação, sem os conectivos, sem a organização entre as ideias, e agora eu trago o parágrafo depois de todo esse alinhamento. Então, eu acho muito interessante a gente fazer esse exercício, ok? Então, vamos lá. E para 2021, a gente tem uma ideia de possíveis temas para a redação de 2021. Então, eu trago aqui que possíveis temas, né, que já estão, assim, tendo aquele bochicho, o pessoal já apostando, eu acho que vai ser isso. Então, primeiro é a resistência à vacinação, depois vem a questão do assédio sexual, a questão da mobilidade urbana. Então, eu trago aqui os 3 primeiros que estão sendo mais discutidos e apontados. Mas no final da nossa aula, eu vou indicar um site que ele traz 10 possíveis temas para a redação de 2021. Lá traz exercícios, dicas muito importantes para vocês estarem nesses dias já fazendo possíveis, né, rascunhos desses temas que podem ser da redação 2021. Então, eu trago aqui essas dicas de possíveis temas para a redação desse ano, ok? E a redação e gramática. A gente tem que trazer, como exemplo, alguns problemas. Alguns problemas que podem dificultar, que podem nos prejudicar durante, no processo da escrita da redação. Aqui, quando eu falo em prejudicar, daqui a pouco eu trago problemas que vão zerar a sua redação. Então, eu acho importante trazer isso para vocês. Então, a acentuação gráfica, ela é um problema muito sério. Aqui eu trago. Frequentemente vê-se as pessoas falarem do que está acontecendo no país. O uso do trema, que não existe mais. Faltou acentuação no vê-se. O estar também aparece sem acento e país também. Tá, eu escrevi, trouxe uma frase que existe organização de ideias, mas pecou na acentuação gráfica. E isso já me prejudica. Outro grande problema, concordância verbal e nominal. A violência, a corrupção e a impunidade reflete o nosso verdadeiro país?
Não, a violência, a corrupção e a impunidade refletem o nosso verdadeiro país, né? Aí vem essa desorganização em concordância verbal e nominal. Acredito que ser vendedor é ter inserido na sua personalidade característica que faz ou fazem, né? Desse indivíduo um ser singular. E a confusão de sujeitos. Igual a questão ali que eu trouxe o exemplo do parágrafo sobre o cinema, né? Sobre a redação de 2019. Eu consegui encontrar quem que era o sujeito, quem que era o tema principal da redação? Ficou confuso. Então, para se alcançar o sucesso profissional, é necessário que tenhamos consciência de que ele não ocorre por acaso? Se você não o perseguir, jamais o alcançará. Quem que eu vou perseguir? Quem que é? Quem que é que eu não estou conseguindo alcançar? Então, essa confusão de sujeito na escrita, na produção. E a questão da grafia. O povo precisa de mais coragem, mas isso está longe de acontecer. Aí aqui a gente teve o uso inadequado do mais, que seria o mas. Coragem com J. Então, né, são erros, né, que a gente chama de probleminhas, que dificultam, que nos atrapalham na escrita, na avaliação do Enem, ok? Então, vamos lá. E o que quisera uma redação? Eu acabei de falar de algo que prejudica, né? Que pode nos atrapalhar, tirar alguns pontinhos. Agora eu venho falar do quisera. Zero automaticamente na redação. Estar fora do tema. Saiu totalmente fora do tema proposto. Zero. Cometer erros gramaticais crassos, absurdos. Zero. Ausência total do sentido daquilo que você está escrevendo. Elegibilidade. Textos excessivamente curtos, né? O avaliador, quem vai corrigir sua avaliação, parece que percebe quando a pessoa está ali contando linhas e aumentando a letra para dizer que finalizou o texto. Então, textos excessivamente curtos, cuidado, é zero. Reprodução total de textos motivadores ou outros textos. Quando a pessoa vai lá no texto motivador, na proposta, e traz exatamente, copia para a página da redação. Ou já vem com algo pronto de outro texto que pode ser que não esteja lá na redação, mas os avaliadores pegam na hora. Redigir a lápis. Eu sei que muitas vezes o nervoso atrapalha, né, a atenção, e aí isso pode acontecer, mas tem que cuidar. Redação é a caneta. Estar com o texto baixo do limite de linhas quando se estiver estabelecido. Se estabeleceu 30, 35 linhas, sigam. Se está lá, tem que seguir. Não faça 28 se está escrito 30, nem 29, ok? Escrever com tinta que não seja da cor especificada nas instruções. Outro grande problema que zera. Escrever fora do devido espaço. Tem o espaço, tem a estrutura, tem a margem. Então, vamos trabalhar, vamos cuidar disso, que isso também é muito importante. Estar pré-fabricada de acordo com fórmulas estereotipadas. Parece que aqui, por exemplo, se vai ser algo em relação à resistência a vacinas, né? As vacinas. Eu já venho com o texto, tudo bem, eu fiz meu rascunho, eu treinei, como se diz, mas eu não posso trazer algo que o avaliador já... Poxa, eu vi isso aqui no site, isso aqui já está sendo falado, isso aqui é questões políticas que ele trouxe exatamente da maneira que está no site tal. Não pode. E outra coisa que eu falei lá atrás das rimas, não escrever em versos. É redação, é um texto dissertativo, argumentativo. Não é local para versos, não é local para rimas, ok?
Então, são dicas do que quisera uma redação do Enem e que eu não quero que aconteça com nenhum de vocês. Trago aqui também algumas expressões que podem facilitar, né, a vida do leitor no sentido de perceber as ideias de um texto, da relação no texto. Então, olha lá. Se o texto inicia, muito se tem discutido recentemente, tem se discutido sobre o quê? Isso se deve, sobretudo, ao fato de é relevante pensar que um dos aspectos importantes a serem analisados a esse respeito se refere a isso significa que, dessa forma, além dessa questão, deve-se estar atento a, em outras palavras, sendo assim, no entanto, não se pode desprezar o fato de essa noção nos remete a, por esse motivo, as reflexões acerca de ou do conduzem à ideia de que é importante ter em mente, somente dessa forma. Então, aqui eu trago algumas expressões que facilitam, né, a nossa vida no sentido de perceber que as ideias no texto, ela tem que ter essa relação. Muitos chamam de conectivos, tá? Ou expressões facilitadoras, né? Depende como que cada um nomeia. Então, assim, achei importante trazer isso aqui, que isso aqui também pode estar ajudando vocês nesses dias, já do rascunho da redação de possíveis temas, ok? E aqui eu trago umas dicas rápidas, né, que podem estar auxiliando vocês no decorrer desses dias. E em relação ao que às vezes é uma pedrinha no nosso sapato. Então, vamos lá ver quais são essas dicas? Aqui, como eu acabei de falar sobre os conectivos, eu inicio sobre eles. Operadores de conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de composição de textos argumentativos, de maneira a garantir coesão e coerência e a progressão temática dos textos. Então, coesão e coerência acaba também sendo um pesadelo em relação à redação do Enem. Então, eu trago aqui conectivos, até que eu já mostrei anteriormente, no slide anteriormente. Quais são esses conectivos, essas palavrinhas mágicas? Aqui eu trago primeiramente, no entanto, mas, em primeiro, segundo ou terceiro lugar, finalmente ou em conclusão. Então, são conectivos que eles fazem parte lá daquela questão do início, desenvolvimento e conclusão. Então, a gente pode chamar de palavrinhas mágicas, ok? Então, vamos lá. Citação. Muitas pessoas, muitos estudantes têm me perguntado sobre a questão de citação na redação, na prova do Enem. Lembram lá no tema da questão da violência doméstica? Que lá o exemplo traz a introdução, o início, né, fazendo uma retomada histórica. Então, muitas vezes, nessas retomadas históricas, ou no desenvolvimento do texto, seja qual for o parágrafo, quando você quer fazer uma citação, você tem que saber que se você vai fazer uma citação direta, como esse exemplo, como afirma Sócrates, filósofo grego, só sei que nada sei. Então, traz essa citação do Sócrates direta. Então, é quando eu trago, como afirma Sócrates. E uma citação indireta, aí eu trago aqui o exemplo. É possível afirmar, como aponta Sócrates, filósofo grego, que o ser humano possui apenas uma certeza, a de que não sabe. Ou seja, está em constante aprendizado e aperfeiçoamento. Então, eu achei importante trazer a diferença da citação direta, que ela traz diretamente, como ele falou, só sei que nada sei, e indiretamente,
né? Quando ele filosofa um pouco mais, ele traz que o ser humano possui apenas uma certeza de que não sabe, ou seja, está em constante aprendizado e aperfeiçoamento. Aí você vê a diferença e veja, não, eu acho que é melhor eu trazer uma citação direta, né, do fulano que eu quero trazer. Não, eu gostei da citação indireta. Então aqui eu trago esse exemplo que eu acho muito importante e é muito enriquecedor no texto. É muito bacana, é muito legal fazer citações, sim, na nossa produção textual, ok? E a tão temida ela, a vírgula. Então, uma dica sobre o uso da vírgula, algo simplificado, mas que vai ajudar você. As orações em português, geralmente elas seguem a ordem sujeito, verbo, mais o complemento. Sujeito, mais o verbo, mais o complemento. Então, sempre que for adicionada alguma expressão que quebra essa ordem, sujeito, verbo e complemento, é necessário que essa expressão venha entre vírgulas. Então, guarda essa dica aí. Sempre que for adicionada alguma expressão que quebra, né, que intromete aí nessa organização, sujeito, verbo e complemento, é necessário que essa expressão venha entre vírgulas. Aí aqui eu trago um exemplo. O carro geralmente funciona bem. O carro, vírgula, geralmente, vírgula, funciona bem. Outro exemplo. Eu que estava cansado ou cansada, dormi demais. Então, no decorrer desse processo, houve um intruso, uma intromissão aí de alguma expressão. Então, vírgula nela, ok? Então, vamos lá. E aqui eu trago também a questão, o poder da vírgula. Exemplos que mostram o poder dela. Realmente, a vírgula faz a diferença. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Aqui eu trago o exemplo. Não espere. Não espere. Olha só a diferença que a vírgula causa. Ela pode sumir com o seu dinheiro. Olha só a diferença que é, né? 2 dígitos antes da vírgula e a diferença de 1 dígito antes da vírgula. Eu prefiro 2 dígitos. Pode criar heróis também. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Então, olha só. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Então, olha só. Às vezes ele diminui e às vezes ele engrandece. Então, ele pode criar e ele pode desfazer a ideia de heróis. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. Então, olha só. Ela pode ser a solução e ela pode ser o problema. A vírgula, ela muda uma opinião. Não queremos saber. Não queremos saber. Então, olha só. A vírgula, ela pode condenar ou ela pode salvar. Não tenha clemência. Não tenha clemência. Então, olha só a diferença. Olha só o que uma vírgula pode causar lá na correção do seu texto. Imagina só o avaliador lendo. Não tenha clemência. Não tenha clemência. Então, olha só a diferença. Então, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Se você for mulher, certamente colocou a vírgula depois de mulher. Se você for homem, colocou a vírgula depois de tem. Viu? Uma vírgula tem poder. Outra dica simples de algo que essa aqui eu acho que acaba trazendo mais dúvida do que a vírgula, que é a crase. Então, assim,
essa questão da crase, são muitas pessoas mesmo que têm dúvida. Às vezes a gente fica aqui, aqui eu trago, aqui não, porque são algumas situações, mas aqui eu também trago dicas importantes em relação à crase para vocês. Primeira coisa, lembre-se, não ocorre crase antes de você, antes do uso do você. Exemplo: parabéns a você, graças a você, cabe a você, desejo a você, peço a você, dedico a você. O azinho não tem crase antes do você, ok? Muitas vezes a gente vê muito assim no Instagram, no Facebook, parabéns a você com crase. Não, 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 não. Não tem crase, ok? Outra dica importante: não se usa crase antes de pronomes pessoais e pronomes indefinidos. Darei a ela todo o meu amor. Entregarei o relatório a você amanhã. Também não se usa crase antes de palavras masculinas. Isso é muito importante também. Então, não falarei mais nada a respeito disso. Andarei a cavalo hoje. Então, olha só. Antes de pronome pessoal, pronome indefinido, nada de crase. E antes de palavras masculinas, também nada de crase. Ok? Então, vamos lá. E outra dúvida também na produção textual, a questão do faz ou fazem. Então, vamos lá. Qual frase está correta? Faz 2 anos que me mudei ou fazem 2 anos que me mudei? Então, vamos lá. O verbo fazer, quando está referindo ao tempo, não flexiona. Então, não existe essa flexão em relação ao faz em relação ao tempo. Então, não fica fazem 2 anos que me mudei. Fica sempre no singular. Então, faz 3 anos que ele se foi. Faz décadas que o estamos procurando. Então, a frase correta é: faz 2 anos que me mudei. Então, não existe, não flexiona o verbo fazer, ok? Então, façam, ok? E aqui eu trago algumas dicas em relação à paragrafação. Umas dicas rápidas em relação ao texto que eu disse no início, como micro, que faz parte do texto macro. Então, cada parágrafo deve apresentar o quê? Uma ideia núcleo. Cada parágrafo. O parágrafo da introdução, o parágrafo do desenvolvimento, o parágrafo da conclusão. Cada parágrafo ele tem que ter uma ideia núcleo. O tópico frasal deve ser composto por, no máximo, 3 orações. Um parágrafo ele deve ser constituído por uma ideia núcleo, secundária e conclusão. Então, nós estamos retomando o que a gente viu lá no início da nossa aula. Trago aqui novamente essas dicas para vocês, ok? Trago aqui também dicas muito legais de links. Aqui eu trago do blog do Enem, que é lá onde eu falo para vocês que traz 10 possíveis temas da redação 2021, que também é muito legal, tá? Eu gostei muito dessa página, que é aquela que eu trouxe para vocês os 3 primeiros possíveis temas da redação, e lá tem 10 possíveis temas de redação 2021, que eu acho muito interessante vocês entrarem, olharem esses temas, já tentarem fazer um rascunho, iniciar possíveis, né, produções de textos dissertativos e argumentativos. Trago também aqui um aulão muito bacana, um aulão muito legal do professor Nosley, né, aulão do YouTube, edição do Enem. E trago também um outro aulão, que é Português para Vestibular 2021. Muito interessante também essa aula, tá? Trago essas 3 dicas de links para vocês. E trago também essas dicas muito importantes
para a prova do Enem. Você já deve ter escutado, a mãe, né, a tia, a vizinha, todo mundo falando. A televisão, a mídia, não se atrase. Mas, infelizmente, todos os anos, acontece a questão dos atrasos, de fechar portão. A gente sabe que problemas acontecem, né? Mas vamos cuidar em relação a isso. A questão do nervosismo. Tomar um chazinho, um suquinho um dia antes, tentar controlar isso. Eu sei que esse ano está sendo um ano muito mais desafiador. Outra dica: leiam com atenção a avaliação. Tenham paciência. Essas informações, essa leitura é muito importante, tá? E aí fica a dica: arrasem, brilhem, confiem em vocês, foco, força, e eu tenho certeza que vocês farão uma excelente avaliação, ok? Eu agradeço muito, muito a oportunidade de estar com vocês nessa aula. A aula vai ficar gravada, o material vai ser enviado para vocês. Não deixem de assistir os aulões indicados, os temas de redações, não deixem de começar a elaborar essa escrita. Relembrem o que eu falei para vocês. Assistam novamente quando tiver dúvida em questão da organização de ideias, do texto micro e texto macro, a estruturação, o que pode atrapalhar vocês na escrita, o que pode zerar. Eu acho que isso é muito importante, ok? A questão das competências, como que vai ser analisado, lembrar que você tem que convencer o outro da sua ideia, daquilo que você está defendendo, tudo isso é muito importante, ok? Boa prova, de coração estarei aqui torcendo por cada um de vocês, ok? Beijo!